Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Edivaldo José. Estamos dando início ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje teremos a nossa introdução ao livro. Vou compartilhar minha tela aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Já me apresentei e a gente vai passar junto aí durante algum tempo, não é? Que Deus abençoe e que você realmente conclua esse estudo com êxito, com sucesso. Sobretudo, com um aprendizado de acordo com a Escritura, tá bom? Bom, um dos estudos mais importantes para a história da igreja é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, justamente por esse fato, é que ele conta ou narra a história da igreja desde o seu estabelecimento até aproximadamente o ano 62, 63. Sem este livro, seria muito difícil para a gente acompanhar bem o desenvolvimento do corpo de Cristo, desde o seu início até pouco antes da morte do apóstolo Paulo, que é um dos personagens importantes dentro do livro. Sem esse livro, nós teríamos poucas informações sobre o crescimento da igreja, seu progresso na fé, sua missão, seus problemas iniciais, né? Porque onde tem pessoas, onde tem seres humanos, os problemas eles existem e nós aprendemos a como lidar com eles, lendo este livro. Nós não teríamos nenhum sermão do primeiro século, do início da igreja, tá bom? Nenhum relato explícito sobre a comunhão, como os nossos irmãos viveram, como que eles lidaram com aquele início tão contundente, né? Como nós vamos ver na leitura do livro. A igreja sempre ativa, mas sem esse livro a gente não saberia como ela se desenvolveu nesse período. Não saberíamos nada sobre o louvor a Deus, nós aprendemos no livro de Atos, a prática cristã, estrutura e organização da igreja, de extrema importância para nós, né? Porque Jesus, ele ensinou algo sobre isso, e a igreja precisa reproduzir isso, não é? Ou seja, não há hierarquia no reino de Deus, exceto que Jesus é o cabeça e nós somos servos dele. Também veríamos muito menos o trabalho do Espírito Santo na obra de Cristo aqui na Terra. Ou seja, teríamos pouca informação sobre isso. Então, o livro de Atos, nós podemos afirmar que é basicamente os atos do Espírito Santo agindo em homens como Pedro, Paulo e os demais apóstolos e os discípulos de Jesus naquele momento, quando deram continuidade na grande missão que Jesus lhes concedeu, espalhando a mensagem de salvação por todas as partes do Império Romano. É um livro missionário. Se nós queremos ser uma igreja missionária, devemos olhar com atenção para este livro, onde nós encontramos uma história de estratégia, vitórias, às vezes fracasso, pelo menos aos olhos humanos, não é? Coragem, às vezes covardia, altruísmo e cobiça, liberdade em Cristo, mas também legalismo. Como foi que a igreja lidou com isso, não é? Assim como choques entre a fé cristã e as culturas judaica e também greco-romana. Neste livro, nós vemos homens e mulheres iguais a nós. Há muitos
soldados desconhecidos no livro de Atos, mas que certamente seus nomes estão escritos no livro da vida. Sujeitos a fraquezas, mas participando da maior conquista da história da humanidade. A derrota do mundo greco-romano pelas forças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos, ele é bem dividido. Então, nós dividimos ele aí em 3 partes para facilitar o nosso estudo, e dentro de cada parte nós temos alguns subtemas que trataremos. A primeira parte é o início da igreja na cidade de Jerusalém, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 3. A segunda parte diz respeito à dispersão da igreja, saindo de Jerusalém, indo para a Judéia e Samaria, ainda assim no estado ou no país de Israel. E a terceira parte vai falar da expansão da igreja de Antioquia, ou seja, saindo de Jerusalém, indo para Antioquia da Síria, até Roma, ou seja, a capital do mundo antigo. Então, Atos, ele pode ser muito bem tratado com o tema Atos dos Apóstolos, conquistando o mundo, de Jerusalém até Roma. Então, nós vemos aí esse mapa onde nós iremos usá-lo em alguns momentos para mostrar geograficamente o desenvolvimento das missões no livro de Atos. Uma coisa importante para a gente notar também é justamente o terreno, né, a geografia acidentada do Estado de Israel, onde é cheio de montanhas e morros, ou seja, não é tão fácil, vamos dizer assim, de caminhar, levar a mensagem, tá bom? Então, você tem aqui no sul, né, em Hebrom, Belém, né? Aqui nós estamos no sul, do seu lado esquerdo, e você vê ali esses altos e baixos, nessa região montanhosa, até chegar no Monte Hermon, no norte, olha, aqui, ó, o ponto mais alto do lado direito, lá em cima, ou seja, a 2.800 metros acima do nível do mar. E você sai dessa altitude e vai, às vezes, né, enfim, para a região mais baixa da Terra, no caso aí a região do Mar Morto, que é cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, só para você ver que o deslocamento das pessoas ou dos nossos irmãos, ele não é tão simples, né? Como a gente faz a leitura e às vezes não percebe os detalhes, né? Ou seja, sobe para Jerusalém, desce de Jerusalém. Então, mas como que isso acontece? Então, pelos mapas, a gente consegue notar isso e sabendo que essa região, ela é extremamente montanhosa, tá bom? Ou seja, você sai de 2.800 metros de altitude para 400 metros abaixo do nível do mar, em 30, 40 quilômetros, mais ou menos, tá bom? Enfim, bom, nessa introdução nós vamos ver a autoria do livro, a data e a época em que ele foi escrito, o propósito e também o tema central desse livro tão importante, né? Então, quem era o autor, né? Bom, é importante dizer que o nome do autor não aparece no livro, mas nós temos algumas pistas dentro do livro para realmente saber quem escreveu. Então, o nome do autor, ele vem da tradição. O autor, ele não se identifica, mas nós sabemos que, por causa das semelhanças entre Atos capítulo 1 e Lucas 24, 1 e 24, né? Capítulo 1 de Lucas e 24 e Atos capítulo 1 são muito semelhantes. Então, uma coisa nós podemos afirmar,
que foram escritos, os 2 livros, pelo mesmo autor. E isso a gente vai ver, quando a gente abrir, né, no capítulo 1, a gente vai ver essa semelhança, tá bom? A gente vai observar isso. Então, as evidências internas de Atos e do Evangelho apontam para Lucas como autor, tá bom? Até porque no capítulo 1, como nós já dissemos, o Lucas ele vai dizer, em meu livro anterior. Então, é óbvio que ele escreveu, o autor, ele escreveu um outro livro. E esse livro é o Evangelho de Lucas. Os 2 livros são direcionados a um personagem chamado Teófilo. Então, nós sabemos também que o autor direcionou o livro a essa mesma pessoa, tá bom? Atos 1 e 2 resume o conteúdo do Evangelho de Lucas, e nós vamos ver isso quando estivermos trabalhando com o texto em si, tudo bem? Lucas 24, 49 termina com a ordem de Jesus aos apóstolos para ficar em Jerusalém, algo importante, porque é lá que tudo vai começar. E lá eles vão receber a promessa do Pai, mencionada em Atos 1, verso 4, iniciando aí com a mesma ideia, tá bom? As evidências internas de Atos e do Evangelho apontam para o mesmo autor. E nós cremos que quem escreveu o livro foi o doutor Lucas, né? Um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. A gente percebe isso na leitura, e isso a gente vai mostrando para você, por exemplo, o uso do pronome nós, o que indica que o autor do livro, ele estava presente nas viagens missionárias de Paulo. Tudo bem? Nós podemos ver isso em Atos 16, do 10 ao 17, Atos 20, do 5 a 15, Atos 21, de 1 a 18, 27, 1, 28, 16, indicando que o autor era companheiro de Paulo e esteve presente naqueles momentos, né, e acontecimentos onde ele se utiliza do verbo, ou do pronome nós, na primeira pessoa do plural. Uma coisa que a gente percebe também é que o autor, ele acompanhou Paulo a Roma, Atos 28, do 11 ao 16, e nós sabemos que pela carta de Colossenses, capítulo 4, verso 14, e Filemão, verso 24, que Lucas, ou o autor de Atos, estava com Paulo em Roma. Né? É interessante isso. Então, o autor, ele não era uma testemunha ocular do ministério de Jesus, mas ele fez, como nós descobrimos no Evangelho de Lucas, uma investigação acurada e cuidadosa desde o começo. Lucas é chamado o médico amado por Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14. E os 2 livros, eles usam termos que só um conhecedor da medicina usaria, e Lucas fez isso, tá bom? Mas também tem evidências externas. Quais são as evidências externas? Não sei se você já ouviu falar, mas o cânon muratório, o cânon muratoriano, do ano 170, datado do ano 170 depois de Cristo, ele é uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Foi descoberta na Biblioteca Ambrosiana de Milão por Ludovico Antônio Muratori. Por isso, cânon muratoriano, ou cânon muratório, tá bom? Leva o nome daquela pessoa que descobriu no século XVIII, né? 1740, quando foi publicado, ok? Irineu de Lyon, né? Um cristão do século II, Clemente de Alexandria, Tertuliano, nomeiam Lucas
como o autor do livro de Atos. Isso você encontra nos livros de história da igreja, tá bom? Ou um dos chamados pais apostólicos, ou posteriores aos apóstolos. E ninguém jamais disse que outra pessoa escreveu Atos, a não ser Lucas. O cânon muratório também afirma que ele escreveu o terceiro evangelho. Ou seja, essas evidências, elas são externas, tá bom? Ou seja, elas vêm da história. Mas, para nós, o mais importante é o livro. Embora o autor não se identifica, nós sabemos que quem escreveu o Evangelho de Lucas também escreveu Atos e vice-versa. Dá para a gente perceber isso, enfim, lendo os dois livros numa sequência. Então, de onde veio o título Atos dos Apóstolos? De onde veio, né? Bom, o autor dirigiu o escrito a Teófilo como uma mensagem pessoal, sem título. Mais tarde, os manuscritos em grego, que a gente já citou, aí o cânon muratoriano, chamam o livro de Atos, ou os Atos, e Atos dos Apóstolos. Mas também, às vezes, você vai encontrar Atos do Espírito Santo, que eu diria que é muito apropriado. É evidente que o livro não apresenta todos os atos de todos os apóstolos, mas apenas alguns. Dos atos de alguns apóstolos, principalmente Pedro e Paulo. Por isso, o título Atos dos Apóstolos é suficiente. Embora nós sabemos que os protagonistas, não é aqueles que aparecem mais, é Pedro na primeira parte do livro e Paulo na segunda. Embora nós sabemos que todos estão ali trabalhando e trabalhando muito, não é? Tá bom? Enfim, quando o livro foi escrito? O livro termina de repente dizendo que Paulo permaneceu em Roma por 2 anos inteiros. Atos 28, verso 30. Não diz nada sobre a libertação de Paulo e do seu trabalho subsequente. Então, quando o livro termina, nós sabemos que Paulo estava preso, tá bom? Mas essa prisão, que durou aí 2 anos, tudo indica que Paulo foi liberto e ele acabou dando continuidade no trabalho, foi preso uma segunda vez, relatado na segunda carta a Timóteo, e daquela ele não saiu mais, vamos dizer assim, ileso, porque da segunda prisão ele foi morto. Então, somente Lucas ficou com Paulo naquela ocasião, né? Até o final, vamos dizer assim, da sua existência, né? Quando ele foi preso pela segunda vez e escreveu 2 Timóteo. E isso nós ficamos sabendo quando nós lemos o final da carta, no capítulo 4, verso 11, que Lucas está com ele. Tá bom? Não há nada no livro que sugere, né? Nada no livro sugere que a perseguição dos cristãos em 64, iniciada por Nero, né? E o livro não fala sobre isso. Então, nós cremos que o livro ele foi concluído no ano 62 ou 63, já que ele não fala nada da perseguição que houve no ano 64, tá bom? Os cristãos eram uma curiosidade em Roma e não inimigos fora da lei romana. Ou seja, o Império Romano ainda não havia percebido quem eram essas pessoas. Talvez pensassem que fossem judeus ou um grupo dentro do judaísmo. Então, entre esses dois fatos, parece que Atos foi escrito perto do fim do primeiro encarceramento de Paulo em Roma, em 62 e 63. Por que Lucas escreveu? Qual o seu propósito? Bom, ele deixa claro que foi dar a Teófilo um relatório do progresso do cristianismo
por meio da influência do Espírito Santo, de Jerusalém a toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Assim como, ao escrever o Evangelho, ele tinha como propósito para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Mas também, um dos propósitos era mostrar a relevância do profundo significado de Atos como um relato histórico da origem da fé cristã. Assim, nós temos o relato de como a igreja foi iniciada e como ela se espalhou. Muito relevante. Também oferecer uma apologia. A palavra apologia significa defesa, ou seja, defender o cristianismo contra as acusações das autoridades judaicas, o que nós vamos ver no capítulo 4, e também dos gentios, no capítulo 25, com o propósito de convencê-los de sua fé. Isso mostra que a igreja deve lutar, ou teve de lutar, contra o pensamento judaico e pagão, com o governo romano e também o pensamento helenista, que é o pensamento dos gregos, tá bom? Que a filosofia grega sempre teve influência na igreja, tá bom? E o livro de Atos é escrito justamente para combater essas coisas que querem entrar na igreja, não é? De lá para cá não mudou muita coisa. Por isso que é importante estudar o livro. Mas também oferecer um guia prático para a igreja cristã, seu funcionamento, sua organização, como lidar com problemas internos e perseguição. Esses princípios continuam sendo aplicáveis também em nossa época. Retratar também o sucesso do cristianismo, apesar da intensa perseguição. A missão da igreja é de levar o evangelho a toda criatura de Jerusalém a Roma não seria frustrada, pois a mão de Deus estava com eles nessa obra. Isso revelou que o cristianismo não era obra de homem e não é obra de homem. Por isso é importante nós estudarmos a palavra de Deus, para que sejamos guiados por Deus, e não por aquilo que a gente acha de Deus. Tá bom? Esse é um dos propósitos, eu diria, importantes para pensarmos. Quais são alguns valores do livro de Atos? O livro constitui uma ponte única e indispensável entre os evangelhos e as epístolas. Os evangelhos tratam da vida, ministério, obra de Jesus. As cartas de Paulo estão corrigindo, né, de certo modo, e os demais também, Pedro, Tiago, corrigindo algumas coisas que estavam acontecendo, entrando na igreja. Para resolver essas questões, era necessário realmente observar as palavras de Jesus nos evangelhos e o início da igreja no livro de Atos. Então, o livro de Atos, ele cria essa ponte entre os evangelhos e também as cartas, né? Nos evangelhos, a grande comissão é dada. Em Atos, ela é obedecida. Em Atos, ela é iniciada e nas cartas, obedecida. O Espírito Santo é prometido. Em Atos, ele é uma realidade. Tudo começa com a descida do Espírito Santo. E nas cartas, o Espírito Santo é presente e ativo. Nos evangelhos, a igreja é prometida. Em Atos, ela é uma realidade. E nas cartas, ela já está em muitos lugares. Nos evangelhos, Jesus é enviado aos judeus. Em Atos, Jesus atinge tanto os judeus quanto os gentios. E o evangelho dele, porque o evangelho dele é para todos. E isso nós vemos nas cartas. Paulo, nos evangelhos, nem era conhecido. Mas depois da sua conversão em Atos 9, e nas cartas,
ele realmente tem uma proeminência muito grande. Bom, um dos valores também é que descreve o começo da igreja em centros significantes desde Jerusalém, a Macedônia e a Caia, e desde a Ásia até a Europa. Ou seja, o evangelho está avançando no livro de Atos. E a gente precisa observar isso e sermos motivados por isso. Relata também como os apóstolos, em ocasiões específicas, cumpriram a grande comissão, pregaram o evangelho, converteram indivíduos e grupos e plantaram congregações por onde passavam. Uma coisa também importante é que descreve a conversão de Paulo e como Cristo o chamou para ser apóstolo e apóstolo dos gentios. Revela também os métodos missionários de Paulo, considerado por muitos o maior missionário da história cristã. É incrível, não é? Como sem tantos recursos como nós temos, mas em 30 anos o mundo conhecido foi evangelizado. É incrível isso. 3 viagens missionárias, planejando uma quarta, morreu planejando uma quarta. Fornece um quadro claro da natureza da igreja fundada pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então, isso é importante a gente entender que a igreja, ela já foi fundada e agora a gente precisa espalhar, como eles fizeram, a igreja que foi fundada por Jesus, através dos apóstolos, com o poder do Espírito Santo. Responde claramente à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Então, se você quer conhecer o plano de salvação de Deus, precisa ler, estudar o livro de Atos. Inicia a história da igreja do Senhor e termina mostrando que esta é uma história que tem de continuar. As vidas de Paulo, de Pedro, de seus companheiros e de todos os outros apóstolos e cristãos continuarão, e de muitos, até a volta de Cristo. A igreja não vai parar até que Cristo volte. Embora o livro enfatize o trabalho de 2 homens, em sua maior parte, há também diversos soldados desconhecidos, dispostos a darem suas vidas em prol da pregação do Evangelho. Mas, com certeza, os nomes desses irmãos estão arrolados, estão escritos nos céus, na presença de Deus. É uma lição importante para nós, porque nós não precisamos de ser reconhecido pelos homens, mas sim por Deus. Os nomes de Paulo, Pedro, João, Tiago e outros irmãos são mencionados, mas isso não indica que eles são mais importantes do que aqueles que não foram mencionados, não é? E eles, na verdade, nem estavam pensando nisso. Somos nós que, às vezes, queremos exaltar tais homens, embora eles mereçam, com toda certeza, o nosso respeito e a nossa admiração. Mas aqueles que não têm seus nomes registrados são tão importantes quanto eles. Porque o mais importante é ter seu nome registrado, né, na presença de Deus. Bom, um assunto importante no livro de Atos, é a chegada e o desenvolvimento do reino de Deus. Atos 1:3 mostra Jesus ressuscitado, que apareceu por um período de 40 dias aos apóstolos. E qual era o assunto desses 40 dias? Falando-lhes acerca do reino de Deus. Esse é o tema central do livro de Atos. O reino de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O assunto após a ressurreição era a chegada do reino de Deus.
Atos 1:6, os apóstolos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Uma pergunta importante, porque eles achavam que o reino era terreno. Mas Jesus disse: não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Mas fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 8, 12, 19, 8, enfim, 20, 25 e outros textos mais, o reino de Deus foi pregado por Filipe e Paulo. Então, em Atos, o reino não é uma expectativa futura, mas sim presente, que precisa ser anunciada, pregada com toda certeza. Em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé fortaleceram os discípulos de Listra, Icônio e Antioquia, isso depois de estabelecer a igreja na primeira viagem missionária, e os encorajaram a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. As profecias no Antigo Testamento sobre o reino de Deus são cumpridas no livro de Atos. O estabelecimento do reino na época do quarto reino é prometido em Daniel, capítulo 2, verso 44. Se você já leu o livro de Daniel, você sabe que no capítulo 2, ele falou de uma sucessão de 4 impérios mundiais e disse que o reino de Deus começaria nos dias do quarto império. O primeiro foi Babilônia, o segundo o Medo-Persa, o terceiro o grego e o quarto o Império Romano. Justamente nesse império, nesse tempo, Jesus veio, cumpriu a profecia de Daniel, foi morto pelo Império Romano, com as acusações dos judeus, e assim cumpriu a profecia, tá bom? Daniel, capítulo 7, 13 e 14, enfatiza a vinda do Filho do Homem, recebendo o reino eterno em que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adorarão. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Ele veio. Isaías, capítulo 2, de 1 a 4, profetiza o estabelecimento do monte do templo do Senhor como o principal. E Isaías fala que isso acontecerá nos últimos dias. Uma frase que será usada no livro de Atos para dizer, usando o profeta Joel, que o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta. Ou seja, Atos é o cumprimento das profecias a respeito do reino de Deus. Isaías também vai dizer que a chegada desse reino abrangerá ou alcançará todas as nações, muitos povos. Ele vai dizer também que a lei sairá de Sião, mas de Jerusalém virá a palavra do Senhor. E isso é importante para nós, porque nós temos como confirmar isso justamente no livro de Atos. Extremamente importante para nós. Também Isaías disse, em capítulo 9, 6 e 7, um menino nascerá chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e sentará no trono de Davi e sobre o seu reino. Pedro vai descrever Jesus como ressuscitado, colocado no trono de Davi e exaltado à direita de Deus, em Atos 2, 25 a 36. Nós vamos ver isso com detalhes, tá bom? As profecias sobre o reino no Novo Testamento. É importante a gente observar que há uma mudança de linguagem do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o reino, quando é anunciado, é para os últimos dias. Ou seja, uma expressão que pode gerar um tempo longo, e gerou, porque
quando Daniel profetizou, era ano 600 antes de Cristo. Isaías, 700 anos antes de Cristo. Mas quando Jesus chega, quando João Batista chega, a linguagem muda. Então, o reino foi anunciado e pregado por João Batista, e esse era o tema de sua pregação. João disse que as pessoas devem se arrepender, pois o reino de Deus está próximo. O reino anunciado e pregado por Jesus também era o tema de sua pregação. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O que isso indica? Senão que o reino de Jesus é um reino espiritual. E nós precisamos crer nisso, porque o reino é presente agora e não futuro, como alguns acabam ensinando e acreditando. As profecias sobre o reino no Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, ele indicou que o reino iria começar, mas quando? E ele dá para nós algumas indicações de quando iria começar. Ele disse: o reino dos céus está próximo. E é óbvio, naquele momento não dava para saber quando era. Mas agora, relendo a história, nós sabemos que próximo é aproximadamente 3 anos e meio, mais ou menos. Porque quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, permaneceu 40 dias na terra depois da ressurreição, o reino dele começou com poder. Ele afirmou: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo algum, experimentarão a morte, sem antes ver o reino de Deus chegar ou vir com poder. É a pergunta lógica: se o reino de Deus não chegou ainda, como alguns dizem, então essas pessoas que Jesus disse que estariam vivas quando o reino chegasse, elas devem estar caminhando por aí, não é? É impensável isso. Mas para quem diz que o reino ainda não começou, esse texto aqui, ele deveria ser levado em consideração. Interrogado pelos fariseus sobre o tempo da chegada do reino, em Lucas 17, 20 e 21, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Uma outra tradução traduz dessa maneira. Ele prometeu estabelecer a sua igreja e dar as chaves do reino dos céus a Pedro e aos demais apóstolos. E a pergunta é: quando Pedro usou essas chaves? Senão no dia de Pentecoste. Então, o cumprimento das profecias do Antigo e do Novo Testamento se dão no livro de Atos. No dia de Pentecostes, o reino chegou com a descida do Espírito Santo. Que nós vamos ver isso. Durante o quarto reino, profetizado por Daniel, o Império Romano, chegou antes da morte de pessoas que viram Jesus, como Jesus havia anunciado, que alguns estariam vivos. Eu sei que Judas não viu, porque ele morreu antes. Todos estavam na cidade de Jerusalém, como profetizado por Isaías. Então, o reino é tratado, desde então, como estabelecido e presente. Colossenses 1,13 nos diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O reino é presente. E você pode olhar outras escrituras, como Hebreus 12, 28, Apocalipse 1, 5, que diz: ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E olha o que João diz em Apocalipse também 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na
perseverança em Jesus. Como João pode ser companheiro no reino se o reino ainda não chegou? É óbvio que já chegou, não é? Que Deus nos ajude cada vez mais a crer que o reino chegou e agora nós podemos fazer parte dele. Todos pregam as parábolas de Jesus sobre o reino como pertencente à igreja no momento presente. É assim que é assim que devemos pregar. Este reino é o reino restaurado a Israel, não o reino de Davi físico, mas sim do descendente de Davi, que se assentou no trono ao lado do Pai e de lá está reinando. Os apóstolos ainda mantinham a expectativa de um reino físico, mas Jesus deixou claro: o reino não é visível. Não dá para dizer ali está ou aqui está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, se você faz parte do reino de Deus, então você sabe que você é governado por ele. Então não é a sua vontade mais, mas sim daquele que te governa. Que maravilha, não é? Bom, o processo de restauração do sentido espiritual continuará até a segunda vinda de Jesus, quando na sua volta Deus restaurará todas as coisas. Nós vamos ver isso no capítulo 3 do livro de Atos. O reino está consumado. Jesus ensinou que o reino de Deus, neste mundo, vai se tornar e se consumar no reino eterno e celestial de Deus. Quando ele vier, Jesus, ele entregará o reino ao Pai. É o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 24 ao 26. Este reino celestial e eterno está descrito como presente o tempo todo. E este reino será entregue a Deus Pai. Que maravilha! Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer no reino de Cristo, aqui na terra, este reino que será entregue a Deus, a sua igreja. Vemos, portanto, para concluir, que o livro dos Atos dos Apóstolos relata o estabelecimento do profetizado reino de Deus neste mundo, ou seja, a igreja do Senhor, e nos revela como foi espalhado de Jerusalém e toda região e a todos os povos. A igreja é o povo de Deus. Reino de Deus é o povo que Deus governa. Se você é a igreja de Deus, você sabe que faz parte do reino dele e por ele é governado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde.